E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos ao canal Monitor. O meu nome é Evandro e estou aqui para ensinar programação a todos vocês. Bom, o assunto do vídeo de hoje vai ser sobre operadores lógicos. Então, antes de ir para o dev, a gente vai ver aqui um pouco sobre tabela verdade. Então, a gente vai ver a tabela verdade do operador que a gente chama de NOT. Então, NOT. A gente vai ver a tabela verdade do operador OR ou. E também a gente vai ver do operador AND. Então, que é o E. Bom, então antes de fazer a tabela verdade do NOT, do OR e do AND, a gente vai relembrar lá de C. Então, quando a gente aplicava 0 em C, o que isso quer dizer para C? Que isso é falso. Quando a gente aplicava 1 ou qualquer número diferente de 0, isso é verdadeiro. Beleza, sabendo disso, a gente já pode começar a nossa tabela verdade. Então, a tabela verdade do operador NOT, ela é bem simples. Então, ela tem duas linhas. Então, aqui eu vou colocar aqui que é a entrada. Então, com uma entrada 0, ou seja, uma entrada falsa, o operador NOT, ele vai negar essa entrada. Ou seja, ele vai fazer o inverso. Então, o inverso de falso é verdadeiro. Então, o inverso de 0 é 1. Com a entrada sendo 1, o operador NOT ele vai negar ela também. Então, ela vai ficar ao contrário do que ela é. Ou ao contrário de 1, ou ao contrário de verdadeiro é falso. Então, a tabela verdade do operador NOT é essa. Quando a gente está falando do operador OR, a tabela verdade fica um pouco mais complicada, mas também é bem fácil, bem simples de entender. Então, agora a nossa tabela ela vai ter 4 linhas e também vai ter 3 colunas. Então, aqui 3 colunas. Por que isso? No operador OR, a gente vai ter o operador 1, então vai ser o operador da esquerda e também vai ter o operador da direita. E a gente tem que fazer 4 linhas para a gente conseguir simular todos os efeitos possíveis vindo desses dois operadores. Então, quando o nosso operador 1 for 0 e o nosso operador 2 for 0, o OR ele vai retornar para a gente 0. Quando o operador 1 for 0 e o operador 2 for 1, ele vai devolver 1. Quando o operador 1 for 1 e o operador 2 for 0, ele também vai devolver 1. Quando o operador 1 for 1 e o operador 2 for 1, ele também vai devolver o valor 1. Então, essa é a tabela verdade do OR. Então, como a gente pode ver que a gente tendo um dos dois lados com o resultado verdadeiro, a gente obtém uma saída verdadeira. Então, aqui no operador 2, a gente tem, aqui do lado direito, a gente tem um verdadeiro. Então, a gente obtém um verdadeiro, mesmo o outro lado sendo falso. Aqui no operador 1 também a mesma coisa, só que inverso. Quando o operador 1 for verdadeiro e o operador 2 for falso, a gente também obtém uma saída verdadeira. Porque um ou o outro é verdadeiro. Por isso que esse operador é chamado de OR. Agora a gente vai ter também o operador AND. A estrutura da tabela verdade é igual. Então a gente vai ter 4 linhas com 3 colunas aqui. Então a gente tem o operador 1 e o operador 2 também. Aqui no AND, quando o operador 1 for 0 e o operador 2 for 0, a gente obtém uma saída 0. Quando o operador 1 for 0 e o operador 2 for 1, a gente também obtém uma saída 0. Quando o operador 1 for 1 e o operador 2 for 0, a gente obtém uma saída 0. Quando o operador 1 for 1 e o operador 2 for 1 também, a gente obtém uma saída verdadeira também, ou seja, 1. Então, essa é a tabela verdade do AND. Então, o que a gente pode tirar dessa análise aqui? Que o nosso resultado ele só vai ser verdadeiro, ele só vai ser 1 quando os nossos dois operadores forem verdadeiros. E isso é diferente do OR. No OR, a gente pode ter um dos dois lados sendo verdadeiros para obter uma saída verdadeira. Já no AND, não é bem assim. Quando a gente tem um dos dois lados verdadeiro e um dos dois lados falso, a gente tem uma saída falsa.
Porque no AND, o primeiro e o segundo operador tem que ser verdadeiro para obter uma saída verdadeira. Bom, então agora aqui no dev, a gente vai falar um pouco sobre como são os operadores aqui dentro. Então, vou falar sobre os três, vai ser o NOT, o OR e o AND. E como eles são representados aqui na linguagem C. Então o NOT, ele é representado pelo caractere de exclamação. O OR, ele é representado por duas barrinhas verticais. Então essa barrinha vertical, ela fica normalmente do lado esquerdo da letra Z do seu teclado. Então, duas barrinhas representa o OR. E o AND, ele é representado por dois aspercent, ou dois E comerciais, como todo mundo chama eles hoje em dia. Pra gente brincar aqui um pouquinho, eu vou colocar um print, que nem eu fiz da outra vez, e vou printar um resultado em decimal. Então, a resposta vai ser um resultado inteiro. Então, vamos brincar um pouquinho. Então, lá na tabela verdade, eu coloquei que quando a gente nega o 0, ele fica 1. Então, como que eu faço para negar esse 0 aqui? Porque se eu deixar desse jeito, deixa eu salvar aqui. Vou salvar na 7, exemplo, e salvar como C, beleza? Então, se eu colocar isso aqui e executar, sim, desejo compilar, ele vai me retornar 0, beleza? Isso nada demais. Então, se eu negar esse 0, se eu colocar esse exclamação aqui, que é o operador de negação, ele vai ter que me retornar o valor 1, porque é a negação de 0. Opa, ele retornou aqui pra gente o 1, então tá certo. E se eu colocar aqui o 1, ele vai me retornar o 0. A mesma coisa para os outros dois operadores lá. Então, se no OR eu tiver os dois lados 0, o que eu vou obter? Isso, o 0. Se algum dos dois lados for 1, ele vai me devolver o valor 1 de verdadeiro. Agora, isso já não é verdade para quando a gente usa o operador AND. Porque no operador AND, para a gente obter uma saída verdadeira, a gente tem que ter os dois lados verdadeiros. Então, como só um lado aqui está verdadeiro e o outro está falso, a gente vai obter uma saída falsa. Então, para a gente obter uma saída verdadeira do operador AND, a gente pode colocar o AND aqui. A gente pode colocar o 1 aqui dos dois lados para obter a saída verdadeira. Bom, então vamos expandir um pouco essa ideia dos operadores lógicos, utilizando junto com eles os operadores que a gente aprendeu até agora. Então, quais são os operadores que a gente aprendeu até agora? Os operadores aritméticos. A gente também aprendeu sobre operadores relacionais. Então, relacionais. E na assunto da aula de hoje, operadores aritméticos, operadores lógicos. Então, a gente pode usar esses três operadores juntos. Então, a gente pode usar esses três conceitos juntos aqui na linguagem C. Então, o que vamos bolar aqui? Então, vamos usar o operador aritmético primeiro. Então, vamos colocar aqui 1 mais 0. Eu quero relacionar esse 1 mais 0 com sinal de igual. Então, 1 mais 0 é igual a 5. Agora, utilizando o operador lógico, eu vou colocar aqui um AND e também vou colocar que 0 mais 1 diferente de 5. Então, calma lá. Então, esse aqui, você fala, nossa, que isso, Evandro, e agora? Calma. Então, vamos com calma. Então, a primeira coisa que vai ser feita aqui vai ser o operador lógico. Então, 0 mais 1 vai retornar 1 e aqui 0 mais 1 vai retornar 1 também. Depois, a gente vai para os operadores relacionais. Então, 1 que deu aqui, ele é igual a 5? Não, isso aqui deu falso, então. Agora a gente vai para o outro lado aqui. Então, 1 mais 0, que é 1, é diferente de 5? É verdadeiro. Então, isso aqui vai retornar 1 e isso aqui vai retornar 0. Quando a gente tem 0 e do outro lado a gente tem 1,
quando utiliza o AND, o que ele retorna? Isso mesmo, os 0. Então, se a gente executar aqui, se a gente ver aqui, vai retornar 0 pra gente. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui 5 também. Então, 5 é igual a 5? É verdade. E, ou seja, o operador AND é 0 mais 1, que é 1, é diferente de 5? É verdade também. Então, tendo verdade dos dois lados com o operador AND, ele vai retornar pra gente 1. Beleza? Então, agora, expandindo mais um pouco a ideia do operador AND. Então, a gente pode ter mais um operador AND aqui e vou colocar aqui simplesmente o 1 negado. Então, calma aí, o que a gente está fazendo aqui? 5 é igual a 5? É verdade. Eu vou tirar esse 0 aqui, só para facilitar um pouco a vida. 1 é diferente de 5? É verdade também. E aqui, a negação do 1 vai retornar um valor falso, porque 1 é verdadeiro. Negado, ele fica falso. Então, a gente vai ter aqui, a gente pode resolver isso aqui que é verdadeiro, né? Desse lado aqui é verdadeiro e desse lado aqui é falso. Então, um AND de verdadeiro com falso é falso. Beleza, então a gente obteve que isso tudo aqui é falso. Agora, a gente expande mais a ideia, que é a gente tem que vir para esse outro AND aqui. Então, 5 é igual a 5? É verdade. Esse outro lado aqui, a gente obteve um falso. Então, verdadeiro e falso, ele é falso. Então, tem que retornar para a gente o número 0. Ele retornou para a gente aqui o número 0. Então, a gente pode confirmar que isso está correto. A gente também poderia estar utilizando aqui o operador OR, né? Então, agora, isso aqui vai retornar o quê? Eu não vou fazer junto com vocês. Eu só vou executar. Então, vamos ver aqui. Retornou 1. Por que que isso retornou 1? Porque esse lado é verdadeiro ou esse lado é falso. Então, um OR de verdadeiro com falso, ele é verdadeiro. Então, verdadeiro, que a gente obteve aqui, e esse verdadeiro que a gente obteve aqui, junto com o AND, ele é verdadeiro. Então, como a gente pode ver aqui, que é 1. Se você estiver bugando um pouco com isso ou alguma coisa assim, o que eu recomendo vocês fazerem? Que eu acho que isso é muito interessante. Eu vou estar tirando um print aqui da tela. Então, beleza, tirei o print. E vou vir aqui no whiteboard aqui da Microsoft. Beleza, vou colar isso aqui e vou aumentar um pouquinho. Beleza, aumentei aqui. Que seria legal vocês estarem fazendo. Eu vou deixar uma lista de exercício aí para vocês. Então vai ter bastante exercícios parecidos com esse aqui. E vai ser interessante vocês fazerem isso. O que é legal aqui, eu vou aumentar um pouquinho. A gente vai resolver esses operadores relacionais primeiro. Então esse 5 aqui é igual a 5? É true. Então, verdadeiro. Então, é T. A gente vai para o outro aqui. 1 é diferente de 5? É também, é verdade. E a gente vai para esse aqui agora, que é a negação do 1. A negação de 1 é falso. Então, a gente vai descer agora os operadores lógicos. Então, esse aqui tem um OR e aqui tem um AND. A gente, entre o AND e o OR, a gente faz o AND primeiro. Então, aqui vai retornar true and true. Então, é true. Então, 1 e 1, como a gente viu aqui, é 1. Então, true. OR, né? O F. Então, true, que é 1. OR. Vamos colocar aqui. OR. F, que é 0. A gente obtém uma saída. Isso, verdadeira. Então, true. Que é igual a 1. Então, se a gente olhar aqui, 1 OR 0 é 1. Então, seria legal também vocês, sei lá, pode estar usando Paint ou alguma coisa assim, ou pode estar copiando mesmo no caderno e fazendo algo assim, porque isso ajuda muito na hora de resolver esse tipo de problema. Bom, então a última coisa que eu quero aqui apresentar para vocês antes da nossa lista de exercícios é a ordem de precedência de tudo isso que a gente viu até agora. Então, a maior ordem de precedência que a gente vai ter numa linguagem de programação vai ser sempre o parênteses. Deixa eu selecionar aqui o pincel. Opa. Aí, beleza. Então, a gente vai ter o parênteses com a nossa maior ordem de precedência. Sempre. Depois, logo em seguida, a gente vai ter os nossos operadores
aritméticos. Então, nossos operadores aritméticos eles vão ficar em segundo lugar aqui. Logo abaixo dos operadores aritméticos, a gente vai ter os operadores relacionais. Então, operadores relacionais. E depois dos nossos operadores relacionais, a gente vai ter nossos operadores lógicos. Beleza. Aqui dentro de cada um, a gente tem a nossa própria ordem de precedência. Então, aqui nossos operadores aritméticos, a gente tem a ordem de precedência dos operadores aritméticos. Ela foi vista lá na aula de operadores aritméticos. Depois dá uma relembrada lá. Aqui nos operadores lógicos, a gente vai ver a ordem de precedência deles agora. Então, a ordem de precedência maior, ou aquilo que vem primeiro, é o NOT. Então, o NOT ele é sempre feito primeiro quando a gente está no nível de operadores lógicos. Logo em seguida vem AND, e logo abaixo do AND vem o OR. Então, sempre quando a gente tiver um operador lógico, o primeiro que é feito é o NOT, depois o AND, depois o OR. Bom, então como de costume vou estar deixando a nossa lista de exercício aí para vocês resolverem. Então é só para colocar true ou false nos operadores aqui, que eu dei uma mistureba aqui bem louca. Então botei operador relacional, operador lógico e operador aritmético aí para vocês resolverem. Então, mesma coisa que eu disse para vocês na aula passada, vocês podem estar vendo a resposta ali embaixo, ou vocês também podem estar copiando e colando isso aqui lá no Dev, para vocês saberem se isso é verdadeiro ou falso. O que eu falei também na aula passada é para vocês estarem fazendo os exercícios primeiro, depois para vocês verificarem se vocês estão certos ou estão corretos, para você saber se você está indo bem, se você está indo mal, se você precisa assistir a aula mais algumas vezes, entendeu? A aula tá aí para isso. Bom, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deixe seu curtir aqui embaixo e também compartilhe esse vídeo com todos. Você também pode estar deixando o seu feedback, o seu comentário aqui sobre a aula. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e fiquem com Deus.